Qual o papel da música, da arte, das redes sociais, na forma como a sociedade hoje enxerga o crime organizado? Sabe, é possível que um videoclipe, um evento cultural, seja uma ferramenta de recrutamento para uma facção? Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma proposta legislativa que toque exatamente nesse ponto. É uma tentativa de criminalizar a promoção de facções e milícias através da cultura e da mídia aqui no Brasil. A nossa fonte é um documento oficial da Câmara dos Deputados, uma emenda ao projeto de lei 5.582 de 2025. Ela foi apresentada em 11 de novembro de 2025 pelo deputado federal Kim Kataguiri e outros parlamentares, e o nosso objetivo aqui é dissecar essa proposta, entender o que ela define como crime, quais são as punições e, claro, qual é a lógica por trás dela. E é importante a gente começar dizendo que não é uma proposta comum sobre apologia ao crime. O que a torna diferente é que ela parece tratar um videoclipe, um show, uma postagem, não só como uma mensagem, mas como a ponta de uma operação logística, financeira. Ela mira no ecossistema inteiro. É uma mudança de paradigma que entra de cabeça num debate muito delicado sobre liberdade de expressão e combate à criminalidade. Ok, vamos desembrulhar isso então. Para começar, o que exatamente essa emenda propõe transformar em crime? Qual é a definição básica? Olha, o artigo principal é bem direto e bem abrangente. Ele busca criminalizar as ações de financiar, promover, realizar, difundir ou fazer apologia pública de facções, milícias ou organizações parecidas. E o ponto-chave é que o texto não deixa margem para dúvida sobre onde isso se aplica, sabe? Ele cita expressamente obras artísticas, eventos, redes sociais, plataformas digitais. Basicamente qualquer canal que possa levar mensagem para um público. Entendi. Então, o alcance é total, do palco ao celular. Mas a gente sabe que a lei precisa ser mais específica, né? Falar em promover pode ser meio vago. A proposta detalha mais o que seriam essas condutas. Sim, e é aqui que a intenção do projeto fica bem mais clara. O que é fascinante é que o parágrafo 1º detalha 3 tipos de conduta muito específicas que seriam punidas. A primeira, no inciso 1, é sobre seguir o dinheiro. Ela criminaliza receber, ocultar ou usar recursos financeiros que venham direta ou indiretamente de facções para produzir eventos, shows, campanhas, qualquer coisa. O foco é cortar a lavagem de dinheiro através da indústria cultural. Entendi. É uma tentativa de separar o financiamento ilícito da produção cultural que é legítima. E a segunda conduta? A segunda, que está no inciso 2º, já foca no capital simbólico, na imagem. Seria crime um artista, um influenciador, ceder imagem, marca ou nome artístico para promover, normalizar ou exaltar as práticas de organizações criminosas. Então aqui o foco não é mais o dinheiro, mas o uso da influência, da fama, para dar um verniz de legitimidade para o crime. É como se a influência do artista virasse um ativo da facção, entende? Ok, a parte do dinheiro e a do uso da imagem são mais concretas, dá para visualizar. Mas e a terceira? A terceira, no inciso 3, vai direto ao conteúdo da mensagem. Ela criminaliza a produção ou divulgação de material que, e aqui eu vou citar, glamorize ou incentive o ingresso de jovens em facções ou milícias. Essa é a parte mais subjetiva e provavelmente aqui geraria mais debate. Exato, porque isso não é perigosamente subjetivo. O que é glamourizar para um promotor pode ser só retratar a realidade para um artista de funk ou um cineasta. Onde que se desenha essa linha? Essa é a pergunta de $1 milhão. É o cerne da questão jurídica. A defesa da proposta diria que existe uma diferença clara entre retratar uma realidade, mesmo que brutal, e construir uma narrativa que apresenta o crime como um caminho desejável, sabe? De poder, de dinheiro. Mas na prática, num tribunal, provar a intenção de glamorizar seria um desafio imenso. Palavras como normalizar, exaltar, glamorizar, elas são muito abertas à interpretação. Isso pode gerar uma insegurança jurídica enorme para os criadores.
Isso abre uma porta para discussões que não acabam mais. E se a lei for aprovada, quais são as consequências? Imagino que não seja algo leve. Definitivamente não. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque as punições vêm em múltiplas camadas. A pena base, descrita lá no parágrafo 2º, já é pesada. Reclusão de 4 a 12 anos. E multa. E o texto faz questão de frisar que essa punição é autônoma, ou seja, a pessoa pode ser condenada por este crime e acumulado com isso por outros, como associação criminosa ou lavagem de dinheiro. 12 anos de reclusão. Nossa, é uma pena comparável a crimes violentos. E existem agravantes. A pena pode ser ainda maior. Sim, os agravantes são bem específicos. O parágrafo 3º diz que a pena aumenta de metade até o dobro se o crime for cometido por pessoas em posições de influência. A lei mira diretamente, como eu disse, no ecossistema. A lista é clara. Artistas, produtores, empresários de eventos, patrocinadores e, o que é crucial, agentes públicos ou os responsáveis por plataformas digitais. Peraí, a pena aumenta para o dobro se for um agente público envolvido. Então, um secretário de cultura que aprova um evento que depois é considerado criminoso por essa lei, poderia pegar uma pena de até 24 anos, talvez maior que a do próprio artista. Isso é uma reviravolta. Exatamente. A lógica por trás disso é que quem ocupa uma posição de poder ou de confiança pública tem um dever maior. Um agente público que facilita esse tipo de evento estaria, na visão da lei, cometendo uma quebra de confiança muito mais grave. A responsabilidade, então, recai sobre toda a cadeia, de quem cria a quem financia, de quem organiza a quem, no poder público, permite que aconteça. Entendi. Mas as punições não param na esfera criminal, né? A proposta também ataca o lado financeiro, o lado profissional de quem for condenado. Correto. E talvez este seja o ponto de maior impacto prático para o setor cultural. O parágrafo 4º estabelece sanções administrativas e financeiras que são devastadoras. A condenação acarreta a proibição para a pessoa física ou jurídica de receber quaisquer recursos públicos por um período de 10 anos. 10 anos. O que isso quer dizer na prática? Significa não poder participar de editais da Lei Rouanet, não receber patrocínio de estatal, não poder ser contratado para fazer um show na festa da prefeitura. Para uma produtora cultural ou um artista que dependem desses mecanismos que são a base do fomento à cultura no Brasil, uma proibição de uma década é essencialmente uma sentença de morte profissional. Nossa, eu entendo o objetivo de desidratar financeiramente quem colabora com o crime, mas uma proibição de 10 anos de acesso a recursos públicos, isso não soa quase como uma pena perpétua para um artista? Não é desproporcional? Proporcionalidade seria, sem dúvida, o principal argumento de defesa contra essa sanção. Os defensores da lei argumentariam que o dano social que a normalização do crime causa é tão grande que justifica uma medida drástica. Já os críticos diriam que isso cria um poder de censura econômica gigantesco e que a punição é excessiva, podendo aniquilar carreiras com base numa interpretação subjetiva de uma obra de arte. As punições são pesadas para os indivíduos, mas hoje em dia a disseminação é digital, o conteúdo vive online, replicado em 1000 lugares. Como a proposta tenta colocar o gênio de volta na garrafa nesse ambiente? Ela tenta fazer isso com um prazo curtíssimo, lá no parágrafo 5º. Ele estipula que as plataformas digitais, as empresas de streaming e as redes sociais teriam 24 horas para remover conteúdos que façam apologia direta a facções. Isso depois de receberem uma notificação judicial ou do Ministério Público. 24 horas. Mas isso para uma plataforma como o YouTube, que recebe centenas de horas de vídeo por minuto, é sequer factível. Isso não abriria a porta para remoções em massa, baseadas em denúncias sem uma análise aprofundada? Com o risco de censura prévia. Esse é o ponto central da crítica a esse mecanismo. A viabilidade técnica é questionável, mas o problema jurídico é ainda maior. Um prazo de 24 horas praticamente elimina a chance de recurso ou de uma análise cuidadosa do contexto. A plataforma, para evitar multas e processos, provavelmente removeria o conteúdo preventivamente, mesmo que ele fosse legítimo. Isso poderia criar o que os juristas chamam de chilling effect, um efeito de resfriamento, onde artistas e criadores evitariam tocar em temas sensíveis por medo de terem seu trabalho removido sem o devido processo legal. E a definição de apologia direta seria, de novo, o campo de batalha. Certo. Agora, vamos à motivação por trás de tudo isso.
O documento tem uma seção de justificação que explica o porquê da proposta. O que ela diz? A justificativa se baseia em duas ideias principais. Primeiro, ela cita que a inspiração é uma lei aprovada no município de São Paulo em 2025, que ficou conhecida popularmente como Lei Anti-Oruan. A ideia seria expandir aquele princípio para o nível federal. Você mencionou a Lei Anti-Oruan. Para quem não acompanhou o caso na época, o que foi exatamente o estopim para essa lei municipal em São Paulo? Entender a origem pode nos dar uma pista sobre a intenção da proposta federal. Claro. A lei municipal surgiu depois de uma grande controvérsia envolvendo o rapper Oruan, que se apresentou no festival Lollapalooza. Durante o show, ele pediu liberdade para o pai dele, o Marcinho VP, que é um dos líderes do Comando Vermelho e está preso há décadas. A manifestação gerou um debate intenso sobre os limites da liberdade de expressão e a possível apologia a uma figura central do crime. A Câmara Municipal de São Paulo reagiu rápido, aprovando uma lei que proíbe a contratação de artistas que promovam facções em eventos financiados pela Prefeitura. A proposta federal pega essa ideia e a expande enormemente, transformando o que era uma sanção administrativa municipal em um crime federal com pena de prisão. Entendi a conexão. E qual o segundo argumento central da justificativa federal? O segundo argumento é que o crime organizado moderno evoluiu. Ele não usa mais apenas a violência, mas também, e eu cito, a cultura e a comunicação como instrumentos de influência social e recrutamento. O texto argumenta que existe uma estratégia deliberada para explorar a vulnerabilidade de jovens em comunidades carentes, usando a música, os clipes, os eventos, para construir uma imagem heróica da vida no crime como uma alternativa viável e atraente. A justificativa afirma que há uma lacuna na legislação federal para combater essa frente cultural. A justificativa fala em reafirmar o caráter educativo e moral do Estado. Essa é uma linguagem bem forte, né? Remete a um debate sobre o papel do Estado como um tutor moral da cultura, algo que juristas e artistas contestam há décadas. Exatamente. Essa expressão é um sinalizador ideológico importante. Ela sugere que o objetivo da lei não é só punitivo, mas também pedagógico, no sentido de usar a força da lei para definir o que é uma mensagem cultural aceitável ou não. A justificativa conclui dizendo que a medida é necessária para impedir que a criminalidade se normalize por meio da cultura de massa. A grande preocupação declarada é com a normalização, com a ideia de que a imagem do crime se torne, se não aceitável, ao menos uma parte banal da paisagem cultural. Beleza, então para a gente fechar a conta, a proposta cria um crime bem específico, mirando em quem financia com dinheiro sujo, quem empresta a própria imagem para promover facção e quem cria o conteúdo que glamoriza o crime. A paulada é forte, cadeia de 4 a 12 anos, que pode dobrar, multa e um gancho de 10 anos fora de qualquer edital público. E ainda joga uma batata quente de 24 horas no colo das plataformas digitais. É um resumo justo? É um resumo perfeito. É uma legislação que, como a gente disse, navega na fronteira complexa entre segurança pública e liberdade de expressão. Se for aprovada, a aplicação de termos tão abertos como normalizar ou glamorizar seria, sem dúvida, o foco de uma batalha jurídica intensa. A proposta coloca em xeque não só o conteúdo de uma música ou de um filme, mas todo o seu sistema de produção, financiamento e distribuição. Reflexão. Em uma sociedade onde se traça a linha entre a representação artística da realidade de uma comunidade muitas vezes violenta e dominada pelo crime e a apologia que esta lei pretende punir. A arte que retrata o crime pode inadvertidamente normalizá-lo ou ela cumpre um papel de denúncia social que seria perigosamente silenciado por uma legislação como esta.